Antena 1 Notícias. Bom dia! O fundador da Microsoft, Bill Gates, voltou a ser notícia nesta semana porque está investindo em uma nova tecnologia que poderá se tornar uma forte concorrente ou até eliminar os celulares do mercado: a tatuagem eletrônica. Segundo o empresário, a tecnologia será desenhada com uma tinta temporária com chips de nanotecnologia para cumprir todas as funções de qualquer smartphone. Esses dispositivos seriam capazes de fazer pagamentos por aproximação, mandar mensagens e até mesmo efetuar e receber ligações. Gates citou uma companhia chamada Chaotic Moon, que está desenvolvendo protótipos que empregam biotecnologia para a coleta de dados médicos e análises corporais em tempo real. E apesar de estarem em fase de protótipos, as tatuagens já são capazes de monitorar o ritmo cardíaco, a pressão arterial, o oxigênio no sangue, entre outras funções. O produto é composto por um circuito impresso que se aplica temporariamente sobre a pele, equipada de minúsculos sensores e rastreadores que se alimentam de uma tinta especial capaz de conduzir eletricidade. A reportagem do portal History afirma que a novidade tornará literalmente os humanos uma espécie de ciborgues, com microprocessadores diretamente conectados ao organismo para diagnósticos precisos e em tempo real. Para Eric Schneider, executivo criativo de tecnologia da Chaotic Moon, as tatuagens substituirão os exames médicos de rotina, pois enviariam dados diretamente para o especialista de sua confiança e, neste caso, se acontecer algo fora do comum durante o monitoramento, os médicos poderão ligar diretamente para o paciente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Congresso dos Estados Unidos aprova 13 bilhões de dólares de ajuda emergencial à Ucrânia. Petrobras reajusta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. Senado aprova novas regras para conter escalada de preços dos combustíveis. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote financeiro de ajuda emergencial à Ucrânia no valor de 13 bilhões e 600 milhões de dólares. Metade disso se destina à ajuda militar e a outra parte a diferentes finalidades. O valor também inclui 6 bilhões e meio de dólares para o Pentágono cobrir os custos de envio de tropas americanas para apoiar aliados na Europa Oriental e reabastecer o arsenal que os Estados Unidos já enviaram para o governo ucraniano, segundo informações do jornal O Globo. A Petrobras informou em comunicado que após 57 dias congelados, a partir de hoje, a estatal fará ajustes nos preços de venda da gasolina, diesel e gás de cozinha para as distribuidoras. Dessa forma, o preço médio da gasolina passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 18,8%. Para o diesel, valor médio de venda passa de R$ 3,61 para R$ 4,51 o litro, uma alta de 24,9%. Para o GLP, o preço médio foi reajustado em 16,1%, de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, ou R$ 58,21, equivalente a um botijão. De acordo com cálculos da Fê Combustíveis, o preço da gasolina nos postos deve subir para a média de R$ 7,00 o litro. O do diesel deve ir à média de R$ 6,48 o litro. O Senado aprovou 2 projetos para conter a alta dos combustíveis. Um deles foca na criação de um ICMS alternativo ao atualmente cobrado pelos estados. O texto também já foi aprovado na Câmara. E o outro cria um fundo de estabilização dos preços, que estabelece a ampliação do auxílio gás, dobrando o alcance do benefício que custeia parte do botijão de gás, e cria o auxílio gasolina, destinando um vale nos valores de R$ 100 e R$ 300 para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos. Este segundo projeto já está em análise na Câmara. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. O avião da Força Aérea Brasileira, que resgatou brasileiros, estrangeiros e animais de estimação da guerra na Ucrânia, aterrissou em Brasília por volta do meio-dia de quinta-feira. Estavam no voo 43 brasileiros, 19 ucranianos com familiares brasileiros, 5 argentinos e 1 colombiano. No total, 52 adultos e 16 menores de idade.
Também foram transportados por volta de 10 animais de estimação. Ao chegar ao país, o grupo foi encaminhado para o processo de imigração e testes de Covid-19. Meio ambiente. A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos registrou uma nuvem de areia gigante vinda do deserto do Saara, conhecida pelo nome de Godzilla, sobre o Oceano Atlântico, perto da costa do Nordeste brasileiro. Os indicadores meteorológicos indicam que o fenômeno deve chegar ao Brasil no próximo domingo. Essas nuvens de poeira normalmente se deslocam a partir da África e, dependendo do tamanho e os ventos, pode viajar milhares de quilômetros a áreas mais ao norte da América do Sul. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na quinta-feira 559 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 654.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 500, indicando tendência de queda. Também foram registrados 53.700 novos casos, somando mais de 29.200.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 48.800, indicando queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 157.200.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 73,2% da população. Noticiário econômico. Grupos de caminhoneiros estão se organizando para uma possível paralisação por causa do aumento dos combustíveis. De acordo com áudios que estão circulando entre os profissionais, incluem planos de bloqueios na rodovia da soja em Mato Grosso e Pará e uma paralisação no ABC Paulista que poderia afetar a indústria automotiva. 6 donos de postos de combustíveis de Cornélio Procópio, no Paraná, foram presos pela Polícia Militar, acusados de subirem os preços logo depois do anúncio da Petrobras sobre o reajuste, que entra em vigor nesta sexta-feira. As ocorrências fizeram parte da operação realizada a pedido do Ministério Público. Esse aumento é considerado crime contra a economia popular. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo pode estudar a criação de um subsídio direto ao diesel, caso a guerra entre Rússia e Ucrânia se prolongue. Na companhia do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, Guedes afirmou que o corte de impostos aprovado ontem pelo Senado ajudará a assegurar o impacto da guerra neste momento. O relator do projeto que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis na Câmara, Dr. Jaziel, apresentou um parecer que dá aval ao texto do Senado, mas rejeita o dispositivo que aciona um gatilho para a correção do imposto cobrado pelos governadores. A medida rejeitada permitiria que os estados ajustassem o ICMS para baixo ou para cima. O Conselho de Segurança das Nações Unidas realiza, a pedido da Rússia, uma reunião de emergência nesta sexta-feira para debater a suposta produção de armas químicas na Ucrânia. Moscou acusa os Estados Unidos e o governo ucraniano de administrar laboratórios para produzir armas químicas. As acusações foram negadas por ambos os governos. Em reunião realizada na quinta-feira no Palácio de Versalhes, na França, para discutir uma resposta conjunta do grupo de líderes europeus sobre sanções à Rússia e a entrada da Ucrânia no bloco, não chegaram a consenso sobre nenhum dos 2 pontos, informou a agência Reuters. O premier da Holanda, Mark Rutte, contrário à ampliação do bloco, afirmou que não existem atalhos para o procedimento de ingresso na União Europeia. A Ucrânia perdeu todas as comunicações com a usina nuclear de Chernobyl. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, isso ocorre um dia depois que a instalação controlada pela Rússia perdeu suas fontes de alimentação externas. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.